Já escutou essa frase? Que tudo que a gente faz na vida é para evitar sofrimento e buscar prazer. Tudo, todos os pontos. Tudo gira em torno disso. O que eu faço para não sofrer e o que eu faço para ter prazer? E quando o prazer me causa sofrimento? E quando eu entro nesse loop constante? É para parar para pensar, né? E hoje eu separei o dia e amanhã também para responder as pessoas que mandaram perguntas nas caixinhas de perguntas. E você que está aqui comigo ao vivo também pode perguntar. Essa é a semana Desvendando a Síndrome Fúngica, onde eu disponibilizei um conteúdo gratuito para você ter o seu despertar, para você entender se o que está acontecendo por aí é um quadro de síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então, síndrome é uma reunião que vai aí com mais de um sinal e sintoma, e aí você precisa fazer a sua parte, aplicar os testes, sair aí do conforto da busca, talvez do prazer, né, de se manter aí na mesma situação para você ter um resultado diferente. E para quem é novo, nova por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e seja muito bem-vindo, pessoas bem nutridas e pessoas que estão evoluindo aí a sua nutrição. Então vamos conversar aí sobre as dúvidas das pessoas bem nutridas que estão engajadíssimas aí no evento. E se você não está engajadíssima ainda, se perdeu, eu sugiro que volte lá e assista os vídeos em ordem, tá? Eu vejo que algumas pessoas estão assistindo os vídeos ao contrário, começa pelo vídeo 3, aí para porque não entende o conteúdo do vídeo 3, porque não vai compreender mesmo, porque há uma ordem cronológica para que faça sentido para vocês todo o conteúdo, principalmente para quem nunca entrou em contato com o conteúdo de síndrome fúngica. Então tem que assistir em ordem lá, 1, 2 e 3, tá certo? Então não vai pulando a série não. Então vamos lá, bom dia Dolizete, maravilhosa. Bom dia, Maia. Vamos com tudo. Aqui nessa interrogação, vocês podem colocar as perguntas de vocês, tá certo? A interação de hoje é por aqui. Depois eu dou uma olhada aqui nos comentários para esclarecer a dúvida de quem escreveu nos comentários também. Mas se puder mandar aqui nessa interrogação, fica mais fácil para mim responder. E aquilo que ficar pendente, eu respondo também pelos stories para ajudar vocês, tá bem? Então vamos com tudo. Sobre as medicações, eu vejo que muitas pessoas questionam a mesma coisa, talvez por nunca ter sido orientada a ler a bula, ter a responsabilidade também frente àquela prescrição, porque sempre pessoas bem nutridas que a gente recebe uma prescrição, a gente tem que conversar com um profissional sobre os riscos de tomar aquela medicação. Sempre há efeito benéfico e malefícios para quase tudo na vida. E quando eu penso numa medicação, eu tenho que colocar ali na balança, o benefício dessa medicação é maior do que os danos que ela pode me trazer? Qualquer medicação eu tenho que avaliar. Essa medicação me traz mais benefícios, me tira do risco de morte, me livra de um mal maior comparado com os efeitos colaterais que essa medicação me traz? Então a gente precisa se responsabilizar pelo uso da medicação. Eu sei que quando nós somos muito jovens, a gente não tem esse nível de consciência, a gente não presta atenção nesses detalhes. Na fase principalmente dos 20 e poucos anos, talvez você tenha recebido algumas medicações e não procurou ler a bula. Mas na fase dos 30, dos 35, dos 40, nós já temos maturidade suficiente de pegar ali uma bula, dar uma lida e conversar com o profissional. Aquele que não te deixa confortável para você poder perguntar, para você poder conversar, tá? De uma forma, claro, que não pode ser agressiva, né? O profissional ali, ele está tentando, acredito, te ajudar, mas você deve perguntar sobre os efeitos colaterais. Então, qualquer medicação pode despertar um gatilho no momento ou futuro, se essa medicação não tiver ali o peso mais positivo do que negativo numa balança da saúde, tá certo? Então, se eu estou com um quadro de ansiedade ou um quadro aí psiquiátrico, que eu não corrigi minha alimentação, que eu busquei a sensação de estar bem, que eu quis me tirar ali da dor, do sofrimento, pelo caminho mais rápido e mais fácil, que tudo bem. Mas a partir disso, eu não fui lá e corrigi certas coisas do meu meio que estão sendo a causa do meu problema, é bem provável que eu vá ficar vinculada a uma medicação a longo prazo
e que essa medicação vai sobrecarregar principalmente o fígado. E se eu sobrecarrego o fígado, eu vou sobrecarregar também rins e intestino. É uma cascata. O nosso corpo ele funciona como uma cachoeira. Então, o que está acontecendo aqui no cérebro, ele não está desvinculado com o que está acontecendo no seu fígado. E não está desvinculado com o que está acontecendo nos seus membros inferiores, nas suas pernas. Então, achar que um estresse, que uma ansiedade, que uma depressão é uma causa isolada, é aquilo que desperta a sua doença, está errado, porque isso faz parte de todo um conjunto de acontecimentos que te levam muito provavelmente à busca incessante de momentos de conforto, de prazer, que podem fazer você ter más escolhas. Porque é aquele lado racional que você deixa de lado e aí você ativa o lado mais primitivo do ser humano. Que nós temos um lado muito primitivo, que é esse lado de buscar ali conforto, buscar prazer e nos livrar do sofrimento. Então, isso que fez com que a gente evoluísse a espécie. E tudo bem, a gente tem que continuar assim mesmo. Mas nós hoje temos a sabedoria de saber que nem tudo que nos dá prazer vai nos deixar saudável, vai nos deixar bem. Isso é óbvio, Sheila. Sim, é óbvio, mas a gente continua, muitas vezes, quando estamos na doença, na dor, buscando exatamente aquilo que nos adoece. É muito doido, eu sei, é muito doido isso. Mas quando nós estamos imersos ali no problema, quando a gente está com os olhos vendados, quando há uma escuridão, quando não tem alguém que encosta na gente, no sentido de chacoalhar e falar assim, olha, esse caminho vai te levar para o pior. Quando não há isso, a gente continua no que eu chamo de modo pato. Que o pato, ele tenta voar, ele tenta nadar, ele tenta andar rápido e ele não consegue fazer nada bem feito porque ele está na tentativa de fazer várias coisas e não consegue fazer uma coisa bem feito. Assim como uma águia consegue voar em alta velocidade, o pato não consegue. E quando a gente fica ali na tentativa de colocar algo para mascarar um sintoma, para aliviar simplesmente uma dor, e não para refletir o que nos levou até essa dor, o que faltou na minha vida ou em algum momento, que fez com que eu tivesse esse despertar, esse gatilho. Quando eu não faço isso, eu permaneço na doença. E tudo bem se você tomar a decisão que tem que ser assim, porque há pessoas que sabem e que querem escolher esse caminho, que tomaram essa decisão e tudo bem. Agora, se você nem sabia que existia um quadro de síndrome, se você nem sabia que um conjunto de sinais e sintomas não são normais, se você nem sabia que uma candidíase, uma micose, uma coceira, uma distensão, um problema de pele está relacionado não com o órgão de choque, mas aquilo que vive dentro de você, sobre o ecossistema a nível intestinal, que muito antes desse órgão de choque doer, que o órgão de choque de quem fez a pergunta aqui é a mente, o órgão de choque de outras pessoas pode ser pele, pode ser região vulvovaginal, que não deixa de ser pele também, é pele do mesmo jeito, tá certo? Que fungo digere para poder ingerir, por isso coça, arde, há uma digestão ali acontecendo fúngica. Então, muito antes disso acontecer, dentro do seu ecossistema, daquilo que vive dentro de você, já houve um despertar aí de desbiose que pode ter sido acionada pelo uso de medicações com frequência. Ah, Sheila, mas qualquer medicação, todas as medicações têm efeito colateral, tá certo? Onde a gente metaboliza a medicação, é chamado CYP, aí tem uns números, isso é só questão de curiosidade aqui para vocês. E é por onde passa a cafeína também, é por onde passa outras coisas. E a predisposição genética que cada um de nós carregamos, que é natural do ser humano, é o que determina como que a gente metaboliza essas medicações, ou essa cafeína, ou esse álcool, por exemplo, ou toxinas. Então, tem pessoas que metabolizam muito rápido e tem pessoas que metabolizam mais devagar. Então, aquelas que metabolizam mais devagar são as que irão mais sofrer com os efeitos colaterais das medicações, das toxinas, que acabam tendo mais reações. Não quer dizer que a que metaboliza rápido não vai ter nada. Ela pode ter por outras frentes, por outras características.
Mas o que eu estou mostrando é que há pessoas que têm uma maior predisposição a não eliminar aquilo que é tóxico da medicação ou aquilo que não precisa ser utilizado pelo corpo mais lentamente. E se você não cuida de uma terapia nutricional para recuperar, para restaurar um corpo, você vai estocando substâncias no seu organismo a nível de gordura. Então, quando a gente está ganhando peso, gordura corporal, região abdominal principalmente, não está só a molécula de gordura, é estocado ali toxinas também. Então, dentro de uma molécula de gordura, pensa numa bolinha e dentro dessa bolinha vai guardando, né? A gente vai estocando toxinas. Então, eu fazer com que o processo de eliminação de toxinas não aconteça da forma correta e eu utilizo ainda medicações. Então, penso o seguinte, eu não sei o que é uma terapia nutricional, eu nunca fiz uma correção da minha alimentação no sentido de tratar algo. Então, eu sempre fui medicada, Sheila, me passava um antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório, eu ia tirar o dente, me passava medicação e nunca conversaram comigo sobre a terapia nutricional. Então, em todos esses momentos, o seu fígado teve que fazer o trabalho sozinho. E nem sempre aquilo que você come nos dias próximos que você vai tomar a medicação, nos 7 dias, nos 15 dias, e uma pessoa que usa uma medicação de uso constante, nem sempre aquilo que você escolhe para consumir vai ser algo que favorece, será algo que favorece o quadro. Pelo contrário, pode ser algo até que naquele momento você estava na busca de prazer e buscou ali algo que ainda vai sobrecarregar ainda mais o quadro. Estou falando que a alimentação, nossa, tem que ser perfeita todos os dias, mas exige um entendimento para você saber, principalmente nos momentos que você está em uso de medicação, se for inevitável você incluir a medicação, o que você deve fazer? Como que você deve cuidar do seu corpo para que você elimine essas toxinas, tudo aquilo que foi metabolizado de maneira mais sábia possível, para você não começar a se sentir mal, para você não começar a se sentir cansada, fadigada, com a pele feia, com o cabelo feio, com a unha aí despencando, com sinais e sintomas que você não quer ter. Aí fala, ai Sheila, mas isso é questão de estética. Não é, gente. Porque aquilo que acontece dentro da gente reflete o lado de fora o tempo todo. E o corpo vai mandando sinais. Os sinais é quando aparece alguma coisa no nosso corpo. Então aparece uma acne, é um sinal. É claro, gente, que aparece uma coisinha, não é pra ficar, ai meu Deus, tá aparecendo isso e agora eu tenho que... Não, nada de neura, tá? O que eu quero dizer aqui é que os sinais que o corpo mostra é pra gente ter cautela. O que aconteceu aí, pelo menos nos últimos 4 dias, tá certo? Da nossa semana. Então, se começou uma coceira, se começou uma acne, ou se pelo menos aí no crescimento da unha, isso já está instalado, né? Quando a gente pensa em unha e cabelo, é porque a deficiência já está instalada há muito tempo, principalmente de crescimento fúngico, mas estou falando aqui de pele principalmente. Então, há uma sinalização muito forte aí de sinais. Então, sinais é aquilo que eu consigo ver. Então, quando eu tive uma crise de desidrose e que ali eu não conseguia sair daquilo, meu corpo estava dando um sinal. E o sintoma é aquilo que eu sinto. Então, quando eu me sinto mal, quando eu me sinto estufada, quando eu me sinto deprimida, sem energia, triste, porque isso tem relação com deficiência nutricional também. Se há crescimento de fungos, tem perfis de pessoas ou que ficam muito irritadas, a pessoa que não consegue nem colocar as coisas em prática muitas vezes pelo excesso de pensamentos, pela hiperatividade que pode ser causada por esse crescimento de fungos, e tem a pessoa que fica sugada, a pessoa que fica sem energia. No meu caso, eu ficava sem energia, sugada, próximo, não só em período menstrual, excesso ali de irritabilidade, de tristeza, chorosa, tá? Que não tem relação somente com essa questão das ondas hormonais, ondas aí do amor, como diz a Kátia Aranaka, né? Eu acho que é ela que fala essa frase. Então, tudo isso tem relação também com o que vive dentro de nós. As más bactérias, as boas bactérias e o crescimento desse fungo, tá certo? Desse super crescimento aí de fungos. Então, independente do que esteja acontecendo com você, qual medicação você decidiu tomar juntamente com o seu médico, você conversou com ele, pense nesse processo de eliminação. Como está sendo essa eliminação da medicação? Como está sendo a alimentação enquanto eu faço uso da medicação? O médico prescritor orientou você corrigir a parte nutricional antes de você receber uma prescrição aí medicamentosa?
ou durante, falou assim, olha, vamos entrar com a medicação, você corrige, você faz a sua parte da terapia nutricional, para depois a gente visualizar a questão de um desmame de medicação, se houver a necessidade. Tá certo? Então, todos esses pontos são importantes. Eu falo isso, eu vi essa pergunta aqui sobre a questão de ansiedade. O meu boy magia, meu namorado foi passar com o médico, que ele fez transplante capilar, e ele é uma pessoa muito agitada. Naturalmente, sempre foi assim, porque eu conheço ele há muitos anos. E o médico, no primeiro momento que ele sentou ali conversando com ele chegou pra mim e falou que estava tomando sertralina porque o médico deu pra ansiedade. Eu falei assim, nossa, mas o médico fez algum questionamento? Você explicou o que estava acontecendo na sua rotina por você estar mais agitado e tudo mais? Porque eu sei as coisas que estão acontecendo. Não. E ele também não se responsabilizou em perguntar isso para o médico, tá certo? Então, quero mostrar aqui um sinal de alerta a vocês, que às vezes você pode receber uma prescrição, você nem sabe o que você está tomando muito bem, que você confiou no profissional, claro que você tem que confiar no seu médico, mas é importante você se responsabilizar e ler a bula, tá certo? E o pessoal fala assim, Sheila, mas se ler a bula ninguém toma medicação. É tipo isso, gente, porque a medicação é para nos livrar da morte, não é para amenizar, não é para usar a medicação assim como comer uma banana para aliviar um sintoma aí de falta de complexo B que melhora a ansiedade, melhora o estresse, uma banana com mel, canela, que a gente sabe que tem esse poder. A medicação tem um baita efeito colateral e tem que se responsabilizar por ele. Nós temos, tá certo? Eu já falhei muito nisso. Eu já olhei as prescrições que eu já recebi, inclusive eu acabei de fazer um post sobre isso, de todas as medicações, e eu não me recordo de ter parado para ver, para ler a bula. Por isso que eu repito isso aqui a vocês e reforço, porque eu gostaria que alguém tivesse me dado essa sacudida e falado, olha, se responsabilize aí por essa medicação. Veja outras opiniões, veja melhor a sua nutrição, porque a sua alimentação, ela está incompatível com a nutrição que você deseja e com aquilo que você deseja sentir. Então, eu desejo me sentir uma mulher bem, com autoestima elevada, com o corpo que eu sempre quis, com a pele que eu sempre quis. Eu sempre desejei isso. E não só por uma questão de estética em si, por uma questão de saúde também. Porque eu visualizava realizações que dependiam disso. Estava totalmente incompatível as atitudes que eu vinha tomando com as escolhas das medicações, sem nem saber o que eu estava fazendo muito bem. Porque esse crescimento fúngico, pessoas bem nutridas, faz a gente perder o nosso chão. Faz a gente ficar descompensada mesmo. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu lembro como se fosse hoje, o poder de decisão, as situações, era tudo muito difícil, parecia ser tudo muito complicado, porque você tá ali sozinha, passando por aquilo. E quando você entende que tem um caminho diferente, que há muitas outras pessoas passando por isso, que há uma terapia nutricional que não só te salva de sentir tudo aquilo que você deseja sentir, como te nutre para você realizar muitas outras coisas sem ter efeitos colaterais. Tá bem? Então, pensem nisso aí toda hora que vocês tomarem a decisão de tomar algo. É claro, repito aqui, medicação tem o seu valor, tem o seu poder em livrar da morte, mas ela pode ser causadora de muitas coisas se tomada de forma incorreta, tá certo? E a maioria das pessoas recebem prescrições desnecessárias porque não corrigiram, não fizeram, não aplicaram uma terapia nutricional em algum momento da vida aí que foi aplicado o primeiro antibiótico na vida dessa pessoa, tá certo? Então, foi na infância, foi na adolescência, foi na vida adulta, quantas vezes foi aplicado esses antibióticos que abriu as portas para o supercrescimento de fungos? O corticoide, anti-inflamatório, todas essas medicações, tá certo? E no caso de medicações psiquiátricas, também tem efeito colateral a nível aí hepático, tá? A nível intestinal. E tem, com certeza, aí abre muito mais a chance de você ter um supercrescimento de fungo. Fungo é oportunista. Ele vai esperar a oportunidade de você fazer uma escolha aí ruim. E dentro dessa escolha ruim, não tô falando a escolha ruim, eu tenho que usar a medicação, a escolha ruim. A escolha ruim é o seguinte, eu vou usar a medicação e vou deixar a vida me levar. E não vou fazer aquilo que eu preciso para me sentir bem, para estar bem, para realizar aquilo que eu desejo. Para eu controlar um quadro de infecção fúngica e evitar com que isso aconteça. Então é isso que eu estou querendo dizer, tá certo?
Bom, Carmen tá perguntando quando começa o método. O método começa dia 23, domingo que vem, tá certo? E aí, quem quiser entrar na lista VIP, Pessoas Bem Nutridas, para receber aí as informações, tem o link dentro do evento, tá? Então, entra lá, se cadastra para você receber as informações. Será divulgado tudo por lá, tá certo? Aqui no Instagram, eu faço as lives, comunico vocês das coisas que estão acontecendo dentro do evento. O evento é exatamente para ficar mais fácil a explicação, para eu conseguir passar em uma ordem, um passo a passo melhor, porque aqui no Instagram há muitas coisas acontecendo, há muitos envolvimentos aí no feed, com muitos conteúdos, e dentro do evento há uma ordem de entendimento. Por isso que não dá para assistir de trás para frente, não aplicar os testes, porque você precisa realmente entender se isso é para você e, se for para você, como que você vai fazer o tratamento e qual é o passo a passo a ser seguido, tá certo? Aí vai ser avisado isso no domingo, dia 23. A Beth colocou aqui: como será aplicada a terapia nutricional? Lista de alimentos permitidos e receitas? Então, Beth, isso é muito retrógrado, essa questão de lista de alimentos permitidos. Você sabe que quando eu me formei, era feito assim, listinhas, né? Isso pode, isso não pode. Como se fosse algo engessado, bloqueado, como se não tivesse uma linha de raciocínio em cima de cada alimento. Como se não houvesse uma questão de sensibilidade individual. Então, essa visualização é um pouco diferente. Quando você estiver dentro do método, você vai entender com profundidade. E antes disso, para quem se cadastrou, vai receber as informações de como funciona, tá certo? Como funciona todo o passo a passo aí para que você aplique o tratamento, a terapia nutricional. E outra coisa, receita, Pessoas Bem Nutridas. Eu sei que quem olha nutricionista já imagina a receita, né? Então, a nutricionista é receita. Mas receita nem sempre é algo inteligente quando a gente está num processo de recuperação. Principalmente se houver uma mistura muito grande de ingredientes. Tudo aquilo que eu misturo, que eu coloco muitas coisas juntas, no início de tratamento fica difícil de você identificar o que não está te fazendo muito bem. O que está prejudicando aí o seu processo digestivo de recuperação. Porque uma alface não é saudável se eu não estou conseguindo digerir esse alface. É claro que o alface, gente, aqui eu tô dando um exemplo, não é ele nenhum problema, não, causador de problema, tá certo? Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que nem sempre fazer receitinha, fazer muffin, fazer coisinhas aí vai te trazer uma percepção, um conhecimento sobre nutrição, sobre o que é melhor pra você, tá certo? Dentro do método tem uma parte de receita, sim, no futuro é liberado ali um módulo bônus pra vocês de receita, mas a base da alimentação é comida no prato que você visualiza e você reconhece o que está comendo, tá certo? E eu explico melhor quando estiver ali dentro da plataforma, quando for liberado o conteúdo da terapia nutricional, tá bem? A Thay perguntou: cheguei a chorar, agora me sinto com a autoestima muito baixa, acne, fungos na pele e unhas. Thay, há muitas mulheres em tratamento com essa mesma dor, com essa mesma angústia, e que estavam, na verdade, com essa mesma angústia que você, tá certo? É tudo isso que você sente. Eu falo aqui sorrindo pra você porque eu já senti um dia e eu sei que você pode se livrar disso, que você pode se libertar, que você pode se sentir diferente. Que, gente, micose em unhas, tem gente que passa uma vida inteira com micose em unha e ninguém orienta essa pessoa da forma correta. Pode parecer até um pouco óbvio, mas é passar um esmaltezinho, tomar um remédio, tá errado isso. Então, o dermatologista que fica repetindo isso, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Isso é errado. Exige todo um cuidado que você precisa ter nesse processo de eliminação de toxinas. Você vai precisar também aí de um cuidado, se for nas unhas do pé, de um podólogo para chamar de seu. O cuidado aí que você vai ter a nível intestinal vai refletir em todas essas queixas que você está sentindo. Em tudo isso que está te fazendo chorar hoje, vai te fazer sorrir quando você encontrar o caminho para você. Mas para você percorrer esse caminho, você precisa visualizar a mulher que você deseja ser. Se você continuar olhando para baixo, chorosa, em repetir que isso sempre aconteceu, sempre me senti assim, há anos eu tô assim, não olhar para frente, não olhar para cima e falar agora vai ser diferente, você vai continuar arrastando essa dor. Eu sei porque comigo foi semelhante, eu achava que era assim mesmo. Quando começou o quadro persistente de micose, eu achava que aquilo não ia sair de mim, que aquilo ia permanecer.
E aí o estopim da desidrose só veio a dor para me chacoalhar, para me tirar daquele poço que eu estava ali afundada, sozinha, sem direcionamento. Que claro, eu assumo a responsabilidade, porque há a responsabilidade de ter chegado até ali. Então foram escolhas, da mesma forma que eu escolho coisas que me levam à doença, eu tenho que fazer escolhas que me levam à cura. E remédio, medicação, a grande maioria dela não cura. O que te cura são escolhas, ambiente e nutrição. Isso cura. Escolhas que eu digo que envolvem comportamento, envolvem emoções, envolve o sentir, tá? Então, Thay, tem tratamento, tem solução, mas depende que você visualize isso. Então, que você coloque datas para começar. Então, quando que eu vou começar o meu tratamento? Quando que eu vou fazer um caminho diferente, percorrer um caminho diferente? Anota aí para você ter um resultado diferente, tá bem? Dolizete maravilhosa, colocou aqui o depoimento dela. Muito obrigada, Dolizete. A Carmen colocou aqui. Que já tirou muita coisa. A Carmen colocou o depoimento dela. Tenho insônia, fungo nas unhas dos pés, serotonina baixa, cortisol alto, pensamento acelerado. Preciso de terapia para o intestino preso. Então, o seu eixo intestino-cérebro, isso aqui já mostra uma confirmação de todos esses sinais e sintomas que está descompensado, né? Então, você tá com um problema de comunicação aí do seu eixo e se falta algum nutriente aí, então se te falta algo... Deixa eu tirar o fone aqui para ficar melhor. Então, se te falta algo para você recuperar esse processo, para você restaurar, para você ressignificar o funcionamento do seu corpo, porque, gente, nutrição é ressignificar aquilo que faz o meu corpo funcionar. Então, eu vou ressignificar todo um processo que eu acreditava que funcionava assim, que eu sabia o que estava fazendo, que envolve não só a questão de... Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou ter que deixar de comer coisas que eu gosto. Não, não tem nada a ver com isso pode, isso não pode. Tem a ver com sentir. Então, você vai começar a perceber, sentir o que realmente faz o seu corpo funcionar. E depois que você sente o outro lado... que você sente os benefícios disso, que você colhe frutos, você não vai voltar mais pro outro lado, porque vai ser muita loucura. Você vai falar assim, não, eu não quero mais aquilo. Aquele passado não é mais meu. E isso te trará liberdade, autonomia de escolher os momentos que você quer comer ali os alimentos confortos maravilhosos que fazem parte da sua história, da sua família, mas com um corpo que está funcionando. É doido a gente pensar, a gente aceitar que uma doença instalada, que é crônica, tudo aquilo que tem um nome crônico, quer dizer que pode ter tratamento, que tem cura, desde que você entenda a causa. Então, quando falaram pra mim, Sheila, é corticóide, você vai usar porque a desidrose é crônica, não vai embora. Falei, que história é essa que é crônico, que não vai embora? Eu já cheguei chutando a porta, não do profissional, mas a minha porta do consultório, que eu falei assim, não, tem essa de que é crônico, que eu vou viver com a mão assim. Só que aí veio o despertar de tudo aquilo que eu estava sentindo, que muito aqui, como a Thay contou a história dela, a Carmen contou a história dela, que eu não prestava atenção, que eu não parava para olhar para a nutrição e para aquilo que eu estava sentindo. Que eu não parava para fazer os testes, que eu peço para vocês separarem o tempo para assistir os vídeos do evento, para aplicar os testes, para você saber o seu ponto de partida. Porque como você vai celebrar a sua evolução, como você vai celebrar as suas conquistas se você não sabe o seu ponto de partida? Só falar, eu tô com dor, eu tô com candidíase, eu tô com isso, só falar isso não mostra onde você quer chegar. Precisa ter números, precisa ter datas. É tratamento, não é mais uma dieta que começa e para, é tratamento, é terapia nutricional, data para começar, data para terminar e dieta de base, aquilo que você escolher para a sua vida, você vai escolher, sou eu que vou determinar, a escolha é tua, é liberdade nutricional, autonomia, você vai comer o que você quiser dentro das suas características, da sua cultura, daquilo que te traz conforto
e daquilo que condiz com o que você quer viver. E que isso não tem nada a ver com tratamento para síndrome fúngica. Terapia nutricional é outra coisa. E quem fica nessa vibe de só tirar alimentos, pessoas bem nutridas, tá errado. Se você não trabalha com inclusão, você fica só na exclusão, você vai enfraquecer cada vez mais o seu corpo. Como você vai nutrir um ambiente se você só exclui e não coloca algo no lugar? Tá? Então, por exemplo, se eu vou tirar um alimento que é... Sheila, eu era doida do amendoim. E agora eu não vou comer mais amendoim, eu vou tirar esse alimento aqui da minha rotina, tá certo? E aí no momento de lanche que você quer comer um snack, o que você vai colocar no lugar? O que vai te trazer prazer, conforto e bem-estar durante o seu processo? No meu caso, por exemplo, dando aqui um exemplo para vocês, eu coloquei cacau, coloquei ali azeitona. Tô dando uns exemplos assim muito diferentes talvez para a vida de algumas pessoas, mas eu quero mostrar para vocês que você tem que saber o que você vai incluir no lugar. Então você vai colocar um chocolate de boa qualidade no lugar? Tá? Você vai colocar uma refeição a mais? Só tirar e você não saber o que você vai incluir para nutrir as suas células, para fazer o seu corpo funcionar, para dar fonte de nutrientes que você não precisa decorar. Você não precisa saber o nome de todos os nutrientes, mas precisa ter uma orientação daquilo que o teu corpo tem a necessidade para se restaurar e você saber o caminho a ser percorrido. Por que eu sempre falo do cacau? Por conta de ser uma grande fonte de magnésio, que a gente tem deficiência. E aí fica um monte de gente assim, corta tudo, e vai comer da onde? As gorduras poliinsaturadas que a gente precisa. Então vai cortando um monte de alimento, da onde vai ingerir essas gorduras poliinsaturadas se corta tudo? E sobre a questão hormonal, então essas alterações, Sheila, meu cortisol tá muito baixo. Por exemplo, quem passa por uma situação, um estresse que eu digo, algo muito doloroso na vida. Então, uma morte de um ente querido, um assassinato, tô falando de coisas pesadas mesmo, tá? Então pode ter um impacto muito grande no cortisol. E aí, para estimular esse hormônio, isso tem que ser tratado a nível nutricional e também com outros estímulos. Mas para você saber disso, precisa que alguém te fale. Tá? Então, não só falar assim, olha, o seu cortisol está baixo. Tá baixo, por que está baixo? Vamos entender o que levou o seu quadro a estar baixo. E aí não é o profissional sozinho que vai fazer isso por você. Não é em uma hora sentado no consultório que isso vai acontecer. É você escrevendo a sua cronologia. É você visualizando como que foi esse processo para chegar até essas alterações hormonais. Porque o cortisol baixo é tão ruim quanto o cortisol alto. Porque o cortisol alto, a gente sabe que situações de estresse moderada, que é aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, a gente acorda, a gente eleva o nível de cortisol, mas um nível aí que é natural, que é fisiológico, pra gente poder ter energia, pra gente poder ter vitalidade. E quem passa por situações muito ruins tem isso muito baixo, e quem aí está descompensado porque está vivendo uma vida infeliz, que a pessoa não consegue perceber que aquilo que ela está vivendo, que ela entrou naquele loop, que ela continua vivendo daquele jeito por uma questão que pode ser conforto, porque a gente mudar, sair de uma situação ruim, também gera incômodo. Por mais que aquela situação que a gente esteja confortável, pode ser um conforto ruim. E isso fica disparando estresse, cortisol, que vai levar ao adoecimento, porque isso faz também você ter escolhas alimentares ruins. Dificilmente você vai encontrar alguém que está vivendo uma situação não muito legal na vida dela e está escolhendo alimentos de forma maravilhosa. Está super estimulado ali para escolher a sua alimentação. Normalmente não. A pessoa está ali numa situação da vida dela descompensada e isso reflete diretamente naquilo que ela está comendo. Ela não está com amor próprio o suficiente para escolher algo que vá trazer bem-estar no sentido de nutrição,
no sentido de restauração, de recuperação. Então, tudo está ligado. Então, há relação em tudo que a gente sente, em tudo que acontece aí no nosso corpo, tá bem? Então, cortisol alto e cortisol baixo tem esse vínculo, tá certo? Eu vou responder aqui as perguntas relacionadas à síndrome fúngica, tá bem? Então, a Franciane aqui colocou o relato dela. Gente, assim, farinha e açúcar é meio clichê, né, falar sobre isso, porque isso vem muito da alimentação, mais de um paladar infantil, de algo que a gente aprendeu a comer porque era prático, porque era fácil. Então, a repetição e a frequência desses alimentos que tem aí uma composição nutricional muito baixa. Então, se a base da alimentação, por exemplo, de uma pessoa é farinha ou tapioca, vou dar um exemplo aqui, tá certo? Então, nutricionalmente, ali não tem nutrientes comparado com um trigo ancestral, o trigo, o grão de trigo, e uma mandioca. São situações diferentes. Eu comer um alimento ultraprocessado e eu comer um alimento íntegro. Então, quando eu penso em elevar a minha nutrição, exige um entendimento de que aquilo que eu sei claramente que não vai me fornecer grandes nutrientes, eu tenho que ter consciência que eu posso consumir esses alimentos diante de uma linha de raciocínio de recuperação. O meu corpo, no passar dos anos, ele veio recebendo ingredientes que me recuperaram? Ou eu vim só dando esses ingredientes de baixo poder nutricional? Então, você reflete sobre isso e você precisa entender o que você vai colocar no lugar desses alimentos para potencializar a sua nutrição. Então, a candidíase, a síndrome fúngica, não está relacionada diretamente com você comer ou não um alimento com baixo valor nutricional. Está relacionado com o fato de você ter ficado desnutrida durante muitos anos. É um sistema imunológico que está fraco, no chão. É desnutrição. E eu vou continuar comendo igualzinho e vou tomar um polivitamínico, vai resolver? Não, porque você não vai conseguir aproveitar aquilo que tem no polivitamínico. Não vai conseguir absorver por 2 fatores. A forma dos nutrientes ali não estão ativas, tá? Não estão queladas, os minerais, não estão ativas as vitaminas. E o segundo, que se há crescimento de fungos, você não consegue absorver bem os nutrientes vindo de suplementos. Você não consegue nem digerir muito bem os alimentos. Você colocar um suplemento e esperar que isso vai entrar dentro das suas células. Então a gente tem sim a liberdade de comer o que gosta, o que quer, mas a gente precisa elevar o nosso nível de consciência de que aquilo que foi feito nos últimos anos me levou à desnutrição. Se eu associei isso com uma medicação, o meu poder de absorção está muito baixo. E aí que entra a recuperação nutricional, a terapia nutricional. Não é dieta. Não é dieta isolada. Você não vai fazer uma dieta, com um nome você vai ficar ali 1 ano com esse batismo aí dessa dieta e ficar dentro dessa. Você precisa ter um reconhecimento do seu nível de hipersensibilidade alimentar, que você fez lá o teste, o rastreamento metabólico do evento. E a partir disso daí é feito o ciclo dos alimentos para você eliminar a sua intolerância, a sua sensibilidade alimentar, para você dar tempo para o seu corpo fechar os machucadinhos do lado de dentro que foram ocasionados tanto pelas medicações quanto pelas escolhas alimentares, tá certo? Então você vai fechar, restaurar isso para você dar o poder do seu corpo de tolerar alimentos, porque nós temos essa capacidade de tolerar aquilo que não é bom e a gente tem esse poder de comer algo que não faz bem, tolerar e eliminar as toxinas. Então olha que maravilha. E também você tem a restauração, o fechamento ali daqueles machucadinhos para você conseguir sugar o máximo de nutriente dos alimentos. Isso é o valor, é o poder do processo de restauração, de recuperação. Porque a gente tem troca de células o tempo todo. Então, há 4, 5 dias, troca-se as células do intestino, troca do estômago, troca as papilas gustativas, troca sangue, troca pele. A gente troca tudo. Olha a chance que a gente tem. A gente troca fígado. Troca fígado ficou estranho, né? A gente troca as células do fígado. Então, tudo aquilo que eu faço, eu tô aqui me recuperando, me restaurando. Nossa, Sheila, eu tô me sentindo melhor. Nossa, tô revigorada. Minha pele tá melhorando. Os sinais estão indo embora. É por conta de toda essa recuperação, tá certo? Então pare com esse negócio, gente, com essa onda de só cortar.
alimentos e só achar que é farinha e açúcar, tá? Quem ensina isso, quem ensina tá errado. Provavelmente a pessoa fica repetindo uma coisa que leu em algum lugar, que é óbvio, gente, porque a transição nutricional dos anos 90, dos anos 80, de tudo que aconteceu com a Revolução Industrial, tudo que a gente passou, é claro que a gente teve muito contato com esses alimentos. A gente sabe disso, não é novidade para a grande maioria das pessoas. Mas o que precisa ser falado e reforçado, que eu vejo que muitas vezes, principalmente aqui no Instagram, em posts, assim, de pessoas que falam de assuntos, um pouco de cada assunto, né, que são, às vezes, profissionais da saúde, às vezes não são, é de focar apenas em uma conduta, em falar assim, olha, é porque você tá comendo muito açúcar, é porque é trigo. Não, ninguém fala pra você que você está desnutrida, que você está sem força, sem vigor, sem beleza, sem energia, porque você está desnutrida. E desnutrição na cabeça de pessoas que podem estar desatualizadas é a pessoa que está ali magrinha, é a pessoa que tá com alguma queixa, por exemplo, de anemia, isolada. Não se vê, não é todo profissional que vê a desnutrição como toda essa cascata de nutrientes que envolve o grupo B das vitaminas, que envolve as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, que envolve transporte hormonal, eixo intestino, cérebro, para a gente se sentir bem, para se sentir feliz, para sentir bem-estar, para sentir libido, para sentir a testosterona livre funcionando, para conseguir ter relação, para conseguir ter vontade de ter relação. Então, tudo isso envolve nutrientes, que precisa também dos bloquinhos da proteína, que são chamadas de aminoácidos, que faz com que você não fique balangandando, com a pele toda molenga, que faz com que você tenha o sistema imunológico forte, os seus soldados aí consigam combater fungos, vírus, bactérias e parasitas. Então, toda essa cascata nutricional, que aqui eu falei uma parte delas, mas envolve diversos outros nutrientes, precisa estar em sintonia, em ordem. É a mesma coisa, eu coloco uma banda para tocar uma música, aí coloca ali no meio um baterista que não sabe tocar, vai bagunçar toda a organização musical. No nosso corpo acontece de forma semelhante. O lado bom é que há repeteco, há recuperação o tempo todo. Então o corpo ele vai dando as chances. O corpo perde a chance de se recuperar de todo esse processo que eu contei para vocês, quando, por exemplo, uma célula se multiplica de forma errada e aí não dá tempo dos nossos defensores tirar essa célula e isso vira um câncer. É essa ausência de recuperação. No caso de uma síndrome fúngica, combater o crescimento de fungo não é limpar, zerar fungo. Não temos esse poder. O que a gente precisa fazer é ser mais inteligente que os fungos. O fungo não pode te dominar. O fungo não pode dominar sua pele, sua unha. Não pode dominar os seus intestinos. O seu intestino delgado não pode ficar invadido por ele. Você precisa controlar ele. Não é à toa que eu coloquei o nome do método Você no Controle. Porque se eu pego ali uma medicação isolada e tomo a medicação e acho que isso vai resolver de forma isolada, eu estou terceirizando o meu problema. Então a medicação vai resolver. E não, infelizmente eu gostaria que resolvesse. Eu tomei também inúmeras vezes, mas não resolve. Você precisa assumir o controle disso, tá certo? Para você ter realmente a recuperação que você tanto deseja, que você colocou aí no papel, que você visualiza para acontecer ainda esse ano. Você não vai deixar passar mais 5 anos, mais 10 anos ou mais um mês, principalmente para as pessoas que estão pela primeira vez passando por um quadro desse. Se todas as meninas que passassem por um quadro de candidíase e fossem orientadas a cuidar da sua terapia nutricional, se todas as meninas, ou homens também, passassem por um quadro de acne, de micose, de problemas de pele, fossem orientados da forma certa a fazer a correção nutricional, impediria o uso de muitas outras medicações. Só que tem toda uma indústria por trás, uma indústria poderosa que está o tempo todo aí colocando outras e outras medicações e que não quer que você se importe com a sua nutrição mesmo, porque é mais fácil você mascarar ali um sintoma tomando alguma coisa. Tô com dor de cabeça, toma ali o remédio e nem penso mais sobre isso. Aí de repente estoura a herpes, que você fala assim, nossa, mas não sei por que teve essa herpes, eu tava com dor de cabeça e tive a herpes, aí de repente eu tô com um quadro de candidíase associado, que tá tudo correlacionado, que é o sistema imunológico que tá enfraquecido. Tá enfraquecido por quê?
porque aquilo que está sendo enviado para o seu corpo não está sendo suficiente. É pouco ou é muito, tá? Ou é muito. Então vamos lá para as perguntas de vocês. Eu falo muito, né, gente? Vocês fazem uma pergunta e demoro um tempão para responder. Cindy colocou, uma intolerância a alimentos pode surgir a partir da microbiota alterada, síndrome fúngica? Sim. Intolerância é uma predisposição pelo seu DNA. Então, quando você faz um teste genético, por exemplo, por curiosidade, então você fez lá um teste genético para saber qual é a resposta que você tem ao glúten. Hoje já se descobriu alguns genes, tem muitos outros que estão sendo descobertos. Então, no piscar aqui de olhos, eles estão descobrindo outros genes. Então, a gente já tem algumas respostas por características do DNA. Então, a pessoa pode não ser celíaca, mas ela ter uma intolerância que, dependendo da frequência da exposição ao alimento, se torna uma intolerância. Frequência e repetição. Então, frequência e repetição, assim, tem gente que come igual a mim lá no passado, 3 vezes por dia um alimento fonte de trigo, um exemplo. E aí, se eu tenho essa predisposição genética, eu desencadeio um problema relacionado a essa intolerância. No meu caso, órgão de choque, pele. Tem pessoas que o órgão de choque pode ser a tireoide, tá? Então, depende de cada caso. Então, a frequência e a repetição que se torna o gatilho principal. Há pessoas, Sheila, que têm alteração genética e se expõem ao alimento e não desenvolve nada? Sim. Muitas, inclusive, tá? Por quê? Porque a frequência e a repetição foi moderada e o corpo tolera aí aquilo que não faz bem, desde que eu esteja bem nutrida, tá certo? E a intolerância, ela pode ser revertida a partir de um cuidado nutricional, mas claro que a gente precisa ter os pés no chão para entender há quantos anos ocorreu essa frequência, essa repetição, tá certo? Então, há quantos anos a pessoa se manteve dentro da presença ali de um alimento e que esse corpo não está tolerando agora, nessa fase de vida, até continuar a cascata do processo de envelhecimento. A Sheila quer dizer que nunca mais pode comer? Não. Dou meu exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Questão de trigo, centeio e cevada. Eu era uma bebedora de cerveja, época de faculdade, de amigos e tudo mais. Então, adorava tomar cerveja e sempre foi muito ligada a alimentos à base de trigo, centeio e cevada, né? Qualquer tipo de pão e tudo mais. Assim como a maioria da população brasileira, que é ensinada a comer bisnaguinha, pão francês, macarrão, esse tipo de coisa. Então, a minha alimentação, a base praticamente era, quando eu era pequena, né, era miojo, e depois na fase adulta, muito pão e tudo mais, época de faculdade, aqueles lanches que vendem na cantina, por incrível que pareça, na São Camilo, era só isso que tinha pra comer lá nos intervalos, era lanche à base de trigo, acho que agora tá melhor. E, gente, a frequência e a repetição disso, num sistema imunológico que está fraco, aciona gatilho. Então, é o alimento isolado que é o vilão, meu Deus. Não, é a relação que eu tenho com esse alimento. Então, se eu comer 3 vezes ao dia o mesmo alimento, mesmo que seja um alimento saudável, isso pode me gerar uma intolerância, tá? Mas há alimentos que a gente tem uma maior predisposição, que há um maior risco aí de acionar gatilho. Então, a gente sabe quais são esses alimentos. Então, o que precisa ser feito aí é ciclos, tá certo? Então, ciclos para você desativar esses gatilhos, tá bem? Franciane colocou, e sobre bebedora de cerveja que eu dei o exemplo aqui pra vocês, é porque era demais, tá, gente? Época de faculdade, não sei vocês, tinha jogos universitários, esse tipo de coisa. Então, eu me responsabilizo totalmente aí pela minha doença e pela minha cura também. Claro que houve as falhas medicamentosas antes mesmo de eu ter um nível de consciência aí, que eu poderia ter escolhido um caminho diferente, mas é claro que é um passado com uma história para eu contar aqui a vocês e que hoje tem uma jornada aí de sucesso e que eu quero incentivar que você visualize a sua história de sucesso também, que não fique olhando só para a dor de um remédio prescrito de forma errada ou de uma escolha que você não fez de forma muito sábia. Você vai ter essa história para contar e você vai se livrar desse quadro desde que você trace um caminho diferente para você. Franciane colocou que estava muito triste aí com as crises. É assim mesmo, a gente se sente na bad pra gente saber onde não quer estar mais. Aqui a Mi maravilhosa, na dor encontrei o amor, é isso mesmo. A gente tem o despertar.
A Maia colocou, Sheila, eu tenho muitos problemas de saúde e só tenho 34 anos, me sinto doente com pouca esperança. Mas eu te conhecer, eu me sinto muito esperançosa. Obrigada por toda essa informação. Ah, Maia, muito obrigada. Você é muito jovem, mesmo uma pessoa com 60 anos ainda é jovem, ainda tem boa parte da vida dela, independente da idade, pessoas bem nutridas, pode ter 20, 30, 40, não importa. Essa capacidade de recuperação, de restauração, ela é contínua. Só que claro que conforme a gente envelhece, a gente precisa de uma demanda maior, nunca vai ser menor. Demanda maior não é excessos, tá? A demanda maior que eu digo os ajustes que precisam ser feitos. Porque a partir dos 21 anos não tem mais juventude, é envelhecimento. 21 anos é o auge, depois é ladeira abaixo e tudo bem. Estamos nessa ladeira juntos, tá certo? Então a gente precisa ter a sabedoria de saber como que eu vou lapidar, organizar essa descida de ladeira que não tem que ser sofrida e que essa descida de ladeira pode ser, na verdade, plana. Porque se eu tenho aí só contato com coisas ruins, eu não estou bem nutrida, vai ser realmente uma descida. Mas se eu sei o que precisa ser feito, eu me mantenho aí no plano, eu vou indo, até chegar o momento aí de partirmos, né? Então a gente precisa se espelhar em pessoas que você visualiza e fala assim, nossa, quero ser igual essa mulher ali quando tiver, por exemplo, 50 anos. Eu falo sempre da Cláudia Raia, né? Falo a Cláudia Raia, a Glória Maria. Falam, gente, as mulheres estão no formol, mas por quê? Tiveram a sabedoria de lidar com o processo de envelhecimento de uma forma aí leve e conseguiram aí modular esse processo de envelhecimento. E todas nós, independente do nível financeiro, independente do que tem ao redor, temos essa capacidade. O que a gente precisa é informação certa, tá certo? E aí espero estar aí com vocês aí no digital, ajudando e orientando nesse processo aí de envelhecimento. A Ana aqui do Coluna Físio falando. Muito obrigada, Ana, pelo seu relato. A Carol colocou aqui. Sheila, eu tenho problema de infecção de repetição e acne severa. Meu dermatologista passou isotretinoína. Posso fazer a terapia mesmo usando isotretinoína? Pode, tá? Eu falo por experiência própria porque eu também usei, tá? Isotretinoína, usei umas 4 vezes. Eu já nem me recordo mais quantas vezes. Eu devia ter tirado foto disso. Então, o que tem que se preocupar durante o processo do uso da isotretinoína é realmente a questão dos efeitos colaterais, tanto no fígado quanto essa questão do ressecamento da pele, do excesso da vitamina A. Isso são partes aí básicas da nutrição e que dentro da terapia nutricional você vai receber suporte. Então, toda a terapia, gente, mesmo que a pessoa não esteja com um quadro fúngico visível, por exemplo, eu não estou com um fungo aqui visível, eu posso aplicar uma terapia nutricional de modo preventivo, porque eu vou usar uma medicação? Sim, deve, tá? Seja antibiótico, antifúngico, seja isotretinoína, seja anticoncepcional de uso contínuo, né? Que a pessoa vai continuar usando esse anticoncepcional, então pode ser utilizado a terapia nutricional. E aí a parte de detoxificação, Carol, você vai ter uma atenção redobrada para isso, tá bem? Tem todo um conteúdo lá voltado pro fígado, tá? É da boca até o final aí do nosso corpo, tem todo o passo a passo. Andresa colocou, candidíase de repetição, como controlar? Andresa, tô falando isso aqui todo dia. Você é nova por aqui, provavelmente, seja muito bem-vinda. Sugiro que você entre no link do perfil para você já participar do evento gratuito, para você se atualizar sobre a síndrome fúngica, tá bem? Então, há um evento acontecendo que estará disponível até o próximo domingo. A Moa colocou aqui, eu tenho tudo isso, desidrose, candidíase, acne e micose. Tenho tomado sertralina para transtorno de ansiedade, eu não aguento mais sofrer com isso. Sobre medicações para ansiedade, para depressão, pessoas bem nutridas, e isso é uma última parte que vocês irão olhar e conversar com o médico de vocês, com o psiquiatra prescritor ou com o médico aí que passou a medicação. Mas o que você tem que ter consciência é que não é essa medicação que vai te trazer paz, não é essa medicação que vai te trazer estética, não é essa medicação que vai te trazer benefícios para a sua saúde. Essa medicação está moderando um sintoma, aquilo que você está sentindo, para que você percorra um caminho diferente. Então, tudo isso que você colocou aqui é um quadro instalado de síndrome fúngica.
é terapia nutricional. Mesmo com o uso de medicação, deve aplicar terapia nutricional. Aí você vai fazer a sua parte e a minha parte é te guiar ali no processo com toda a orientação, com todo o passo a passo que está disponível lá, tá certo? Mas só esperar que uma medicação isolada vá tratar todo o quadro é inocente da nossa parte, tá bem? Eu já passei por essa fase de inocência aí e eu espero que vocês não estejam presas nela, porque você só está distanciando aí o seu processo de cura e quanto mais distante, é claro que mais sofrimento você vai carregar. Vilma colocou: eu gostaria de saber se o tratamento para síndrome fúngica é individual. Individualizado qual é o ponto de vista do individualizado, Vilma? É você sentar na frente do profissional e meia, travou aqui um pouco. Durante 1h30, 1 hora, tem profissionais que te atendem em 15 minutos. 1 hora de consulta eu não consigo te ajudar, tá? Então, se você quer um atendimento de 1 hora sentado na frente de um profissional, então esse suporte para tratar a síndrome fúngica eu não te dou. Dentro do método são 3 meses que você vai assistir o conteúdo, você vai aplicar as informações que eu coloco lá e toda vez que você tiver dúvida, você vai perguntar. Então, as suas dúvidas, as suas perguntas serão respondidas de forma individualizada. Agora, precisa que você assista o conteúdo e aplique o passo a passo. E aí a minha parte, a parte de toda a equipe que dá suporte também é não deixar nenhuma dúvida sua pendente, tá certo? E isso em 1 hora eu não consigo fazer, por isso que eu não uso esse perfil de atendimento padronizado de consultório, igual eu fazia, por exemplo, em casos de obesidade de nutrição esportiva, tá? E eu já adianto aqui que em caso de obesidade a pessoa tinha que acompanhar pelo menos aí 1 ano a 5 anos comigo, tá certo? Então, no caso de obesidade mais severa, que eu trabalhei muito tempo com essa frente. Maia colocou aqui: os remédios para controlar a pressão arterial pode causar algum problema? Não, a pressão arterial está mais relacionada com excesso de gordura no corpo. Então, se há excesso de gordura, conforme você perde essa gordura, a sua pressão melhora. E também a questão de uma predisposição, na pele negra tem uma maior predisposição de ter pressão mais alta e o processo circulatório. Então, você regularizando sua nutrição, tende que a sua pressão melhore, mas não quer dizer que você vai desmamar totalmente dessa medicação. Mas isso não vai impedir você de vencer a síndrome fúngica, tá bem? Então, tem que continuar usando a medicação da pressão aí. E depois, indo conversando com o médico prescritor diante de tudo que você está fazendo diferente. Franciane colocou que cortou carboidratos refinados, colocou legumes e folhas. Flávia colocou aqui: meu óleo chegou, maravilha. Então vamos lá. Se colocou: depois de terminar o método, pode-se voltar a comer trigo? Então, sítio. Eu como o trigo hoje em dia por curiosidade, né? Na época quando eu apliquei a terapia nutricional em mim, eu tive que dar um tempo, tá? Um tempo que eu escolhi, tomei a decisão que fosse mais longo do que a maioria das pessoas. Eu fiquei 1 ano sem consumir trigo, centeio e cevada, porque o meu histórico, gente, eu era uma pessoa que mergulhava em trigo, então eu faltava nadar em trigo. E era uma questão muito de ser um alimento prático, não era nem porque eu sentia prazer, que eu gostava muito, sabe? Era por conta de crescimento de fungo mesmo, que eu tinha esse vício, esse paladar infantil para o alimento. E também por uma questão de rapidez, de agilidade, e que depois você olha para aquilo e fala assim: nossa, que escolha ruim eu estava fazendo e não estava nem percebendo. Hoje eu como pontualmente, tá certo? Há pessoas que decidem comer pontualmente, há pessoas que decidem não comer mais. Aí o poder de decisão vai ser seu, porque você estará tolerante ao trigo, tá? Então a maioria das pessoas que se torna intolerante por conta do quadro de síndrome fúngica, torna-se tolerante e consegue se expor ao alimento, comer a pizza, comer o hambúrguer e tudo mais, sem problema algum. Mas aí é o tempo, né? O poder de decisão em quanto tempo você vai voltar a consumir. Isso eu ensino no método para você fazer do jeito certo, para você não acionar gatilhos, principalmente se seu corpo estiver em processo de recuperação, tá bem? E vou falar pra vocês, eu amo hambúrguer, mas o que eu gosto mais do hambúrguer é o recheio, é o queijo, é a carne, é o molhozinho. Eu nem gosto muito do pão, pra mim não faz diferença nenhuma.
Mai colocou aqui, Sheila, tenho herpes por repetição, todo mês tenho. Então, Mai, é porque você não está fazendo o balanço aí dos aminoácidos, tá certo? Isso é um ponto principal para quem tem herpes. Então, há controle disso no módulo ginecologia e estética do método. Eu explico como você fará esse controle dos aminoácidos, tá bem? Para você não ter esse quadro de repetição. Mas o vírus da herpes, gente, por curiosidade, ele estará instalado no sistema nervoso para sempre. Até inventarem alguma coisa, mas eu acredito que a indústria não está muito interessada em encontrar a resposta disso, porque é muito mais fácil ficar passando a ciclovir para todo mundo, né? O caminho aí mais rentável. Passa a ciclovir para todo mundo e bota todo mundo para usar a pomadinha e a ciclovir, e isso vai ser um lucro constante, porque a pessoa sempre estará com o problema aí persistente, porque não é ensinado essa pessoa a corrigir a nutrição dela. Então, ela sempre terá essa medicação e essa pomada na casa dela, tá? Então, esse aí é um ponto. O segundo é, quando esse vírus se instala no sistema nervoso, o que a pessoa que está com o gatilho ali acionado precisa fazer é ser mais inteligente que o vírus também, assim como o fungo. Então você corrige nutricionalmente aquilo que faz o seu sistema imunológico ser mais rápido. Então se começa a aparecer, você já faz um ataque nutricional e você tem a remissão desse quadro mais rápido. E se você entende esse caminho, você não deixa esse gatilho despertar. Então, se começa a aparecer algum sinalzinho de que a herpes vai despertar, algumas pessoas têm, por exemplo, uma leve dor de cabeça, fica se sentindo um pouco mais fadigada, você já percebe isso e aí você já faz aí a modulação da sua alimentação voltada para isso, tá bem? Que tem como nutriente principal a lisina, tá? Não é deixar, tem gente que fala assim, vou cortar todos os alimentos fontes de arginina, né? Na verdade, é a modulação com lisina e até engasguei, com lisina e todos os outros cuidados que você precisa ter aí com aquilo que você come, tá bem? Que tem lá o passo a passo no método. Ceci, o açúcar de coco pode ser consumido? Pode sim, Ceci, não tem problema nenhum. Pode ser usado em preparações, tá certo? Daniele colocou, minha candidíase de repetição melhorou 80%. Isso é um sinal de melhora da síndrome? Com certeza, tá? Então é um processo de evolução de sinal e sintoma. Não é linear, pessoas bem nutridas. Então não visualizem uma linha reta. Então é um alto e baixo que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Esse alto e baixo que eu estou dizendo é o entendimento do funcionamento do corpo. Então, quando você está na alta, né, que você entendeu esse caminho da alta, é a sua cura. Sheila, essa cura pode ficar em 100%, eu não ter mais candidíase, tem que estar em 100%. É aonde você tem que chegar. É no 100%, tá? Então, você tá em 80%, você tá subindo ali. Você não vai deixar cair isso de novo. Então, é só continuar. A questão é que muitas mulheres que têm esse problema de infecção de repetição, como a candidíase, ontem a Mi deu o relato dela, que foi muito lindo, me tocou bastante, que é a questão de pensar na doença e não pensar na cura. Então há um vínculo tão forte com aquilo que a pessoa está sentindo, com aquela dor, e eu me coloco aí nessa mesma situação que das minhas mãos, qualquer coisa, eu acordava assustada, olhando para as minhas mãos, achando que o problema tinha voltado. De tanta dor que eu tinha sentido, de tanta coceira que eu tinha sentido. Então, eu imagino que a questão de ter a dor da infecção fúngica na região vulvovaginal, de te bloquear em várias coisas, você tem essa sensação, você tem esse pensamento constante. O que precisa ser feito é pensar sempre, voltar o sentir, o olhar, o visualizar para a cura. Então, o que eu quero dizer é, não pense na doença, pense na cura. Então, nossa, estou 80% melhor. Não, isso é sinal que melhorou? Com certeza, mulher. Com certeza. Vai chegar em 100%. Você está no seu caminho. Agora, não volte o olhar de falar assim, nossa, mas ainda não está 100%, ainda falta, ainda... E isso baixa o seu nível de energia. Isso te coloca para baixo. Já estou em 80%, já evoluí tanta coisa, já estou me sentindo melhor. Tá? Isso bloqueia aí qualquer pensamento que possa te desmotivar a fazer também escolhas ruins aí durante o teu processo de cura, tá bem? A Mi aqui falando do método. Obrigada, Mi. Lanai colocou, Sheila, no seu método de síndrome fúngica você passa só a dieta ou passa também manipulados? Eu oriento a parte de suplementação inteira para vocês terem um entendimento de como e quando vocês vão suplementar.
tá? Porque tem momentos sim que é necessário o suplemento, há pessoas que não conseguem ingerir tudo aquilo que precisa e terão que ser suplementadas, tá bem? Isso eu já adianto aqui a vocês. Agora, fazer os suplementos manipulados, eu coloco algumas orientações de como vocês podem pedir para o médico de vocês esses suplementos manipulados ou como vocês podem fazer em farmácias que não precisam de receitas os suplementos manipulados do jeito certo, tá bem? Então, por exemplo, se você precisa tomar uma biotina, existe na farmácia uma medicação chamada Untral, que é de biotina, que é só a biotina, chamada medicação por conta da concentração de biotina que tem nela. Só que tem bastante corante, o recipiente é horroroso, a cor é até vermelha, gente. Eu não sei por que eles fazem isso. Eu falo que eu queria muito fazer uma live com farmacêutico para poder trocar ideia sobre isso. Se vocês conhecerem algum farmacêutico, marca ali nos meus posts pra gente fazer uma live juntos para tentar entender por que eles fazem isso com as medicações, com os suplementos que são vendidos em farmácia. Dá a sensação que é pra pessoa adoecer, né? Dá a sensação que é isso, pra continuar tomando ali e gerar outra doença. Não acho que é isso, tá, gente? Eu tô falando aqui de forma aleatória. Mas eu oriento como que você pode fazer da forma correta, tá certo? Cápsulas sem componentes químicos, cápsulas de melhores absorções, isso eu oriento sim, tá bem? Ô, Graciane, maravilhosa, sempre por aqui. A Suíte perguntou, posso fazer a terapia morando fora? Moro no Japão. Queria saber o método de pagamento disponível para quem mora fora. Pode sim. Há pessoas de outros lugares, brasileiros que moram em outros países que fazem o método. Dentro da Hotmart, que é onde é feito o pagamento, tem lá, terá as formas de pagamento, cartão de crédito, transferência, o que for melhor para vocês. Mas pode sim, o acesso é disponibilizado independente do lugar onde você mora, tá bem? Só precisa falar português porque não tá gravado, não tem legenda em outro idioma. Ainda, a Ericê colocou, Sheila, tenho endometriose e tomo anticoncepcional para o tratamento. Atrapalha o método? Não no início, mas futuramente, eu já te adianto, quando chegar próximo dos 3 meses de tratamento, eu vou te orientar, provavelmente se você fizer essa pergunta para mim de novo, para a equipe que estiver dando suporte, a você procurar um ginecologista que tem uma linha integrativa. O que quer dizer isso? Um profissional que acredite no poder da nutrição e não só da medicação. Então, se o profissional só visualiza a medicação como solução dos problemas, eu sugiro procurar outro, tá? E há profissionais bem legais, gente, mas tem que procurar, assim como procurar nutricionista, né? Então, para vocês me acharem aqui falando de síndrome fone. Eu acredito que demorou um tempo para vocês cruzarem o meu caminho, tá certo? Então, isso acontece. Mas eu já te adianto que próximo lá dos 3 meses você vai ter que sim visualizar, rever esse caminho da medicação, tá bem? Mas não é pra ficar grávida, nada disso não, né? Porque senão vai falar assim, Sheila, você falou isso pra mim, agora eu tô grávida, aí é consequência. Não, aí você vai conversar com o seu ginecologista para ajustar esses pontos, tá bem? Eu te digo porque o anticoncepcional, ele mexe na sua absorção de nutrientes também, ele mexe em todo o funcionamento do teu fígado e você vai melhorar com a terapia nutricional mesmo usando o anticoncepcional, mas para você ter o seu ápice de cura, você vai precisar, provavelmente, arrisco dizer que um médico muito sábio vai te orientar a deixar de usá-lo, tá certo? Ou fazer alguma substituição aí dessa medicação. Quero aplicar a terapia nutricional porque estou planejando engravidar. Tive 2 perdas e infecções. A primeira foi infecção no útero e a segunda infecção de urina. Acha que a terapia pode evitar infecções? Sim, dentro do método, por curiosidade, até uma parte de suplementação, há um guia de suplementos muito legal. Em todo o passo a passo do método, Pessoas Bem Nutridas, eu falo em algum momento de suplementos. Não é só um módulo sobre isso, porque depende da parte do corpo, tem a sua atenção a nível de suplemento. E para futuras mamães, há a parte de suplementação lá direcionada também para essa questão da concepção, tá certo? Quais são os suplementos que precisam ser tomados, quais são os cuidados que precisam ser realizados. Sheila, mas quem está pretendendo engravidar tem que fazer terapia nutricional? Sim, o nome disso é programação metabólica. Então, a gente programa as nossas células, por isso que pede-se 3 meses. 3 meses para que mamãe e papai façam aí programação metabólica para gerar um bebezinho bem nutrido e evitar exatamente
isso aqui que a Suíte colocou, que as questões da infecção, de ter riscos, de ter sofrimento, é claro que pode acontecer com qualquer pessoa. Todos nós temos a nossa bagagem, a nossa história, a nossa cronologia, tudo aquilo que a gente entrou em contato, mas pelo menos esses 3 meses antes da gestação é necessário ter esse cuidado e a terapia nutricional vai dar esse suporte para que seja prevenido aí a perda de um bebezinho, tá bem? Bom, pessoas bem nutridas, eu vou seguir aqui nas últimas perguntas, tá? De vocês. Melasma tem relação, tá certo? Todas as manchas, tudo aquilo que acontece na nossa pele, pessoas bem nutridas, há vínculo com o intestino. Eu sei que pode parecer distante, mas não é, porque tudo funciona em sincronia. Então, aparece coisas no nosso rosto, é sinalzinho ali que o seu intestino está em desequilíbrio. Mesmo mancha, olheira, tá? Bolsas aqui na região dos olhos, a acne que eu tanto falo por conta de uma experiência minha de vida, mas o melasma também. O meu ápice de melasma foi quando eu usava Diane, tá? Eu era um panda de melasma. Meu intestino já estava bem doente, porque eu já tinha passado por antibiótico, antifúngico. Então, o meu corpo já estava, né? Não só o meu intestino. Deixa eu ver aqui. Uau, quanta pergunta maravilhosa. Pessoas bem nutridas, para quem é nova por aqui, que tá fazendo pergunta, o que é síndrome fúngica? Eu sugiro que você entre no evento que está disponível, link no perfil, tá? Então, é um evento chamado Desvendando a Síndrome Fúngica, onde você tem que assistir em ordem o episódio 1, 2 e 3, aplicar os testes para você entender o que é a síndrome fúngica. Ah, Sheila, não quero ir lá ver isso, não quero fazer isso. Então fica difícil você participar aqui dos conteúdos das lives ao vivo, porque aqui eu vou falar de acordo com o que saiu lá do evento, tá? Então é necessário que participe do evento para você ter um aprofundamento nesse conteúdo. Então é um aprendizado, é uma troca muito boa quando eu vejo que vocês estão participando, sabendo do que a gente está falando aqui, sabendo do que se trata o conteúdo. Então, eu preciso que vocês façam a parte aí de vocês. Digo isso para as pessoas que são novas por aqui, tá certo? O método é a parte paga do tratamento, tá? Essa parte do Desvendando a Síndrome Fúngica, ela é gratuita, não tem custo nenhum. É a parte do módulo 1, ou quando você vai num nutricionista, que você senta lá na frente do profissional, ele vai fazer todo o rastreamento ali da sua saúde, as perguntas que você demora meia hora ali dentro da consulta, estou disponibilizando aqui para vocês de forma gratuita, com orientações, com uma dinâmica que você faça no tempo que você quiser, no horário que você quiser, sem custo, tá bem? Isso é uma parte 1 do módulo do método Você no Controle, mas que está disponibilizado gratuito para vocês, tá bem? E aí o método, ele é pago, tá? Ele é uma outra coisa que faz quem quer receber a terapia nutricional. Ninguém tem a obrigação de entrar não, tá bem? Então vamos lá. A Renata aqui falando do melasma dela. É isso mesmo, Renata. Eu era um panda. Era absurdo o meu rosto durante o uso do Diane. E eu não conseguia fazer esse vínculo, porque na época eu era jovem e não tinha a bagagem que eu tenho hoje, claro, né? Então você ali recebe a medicação para controlar, eu tomava para controlar a acne principalmente. E eu tinha um rosto era muito gritante aí o processo de adoecimento acontecendo, tá bem? A Renata colocou líquido de Mirena aumenta a disponibilidade da glicose na vagina, que poderia favorecer o crescimento de fungos. Seria determinante. Caso recorrente, algo futuro que é sugerido para as mulheres é se permanecer algum sinalzinho da cândida, porque a maioria delas consegue eliminar o quadro com o tratamento com a terapêutica, mas se permanecer algum sinal é tirar o DIU. Então, falo isso aqui abertamente a vocês. Ah, Sheila, mas estava pensando em colocar o DIU. Não é o melhor momento. É a mesma coisa assim, eu não estou pronta para fazer um exercício de força, para agachar com peso se eu estou adoecida. Então, colocar algo no meu corpo quando ele não está recuperado, isso pode desfavorecer o tratamento. Então, pode-se colocar o DIU quando já estiver ótima, mas colocar um objeto estranho no corpo sem estar 100% não é legal. E se já tem o DIU hormonal, tá certo? Não é para fixar a energia nisso, gastar o tempo nisso, é para cuidar aí daquilo que ainda não foi feito. Então não foca no que você já fez,
Foca no que ainda não foi feito da terapêutica ali nutricional para síndrome fúngica, do passo a passo. E aí, se você ainda sentir algo, aí eu sugiro conversar com o ginecologista para ver a extração aí desse DIU, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, espero ter ajudado um pouco aqui vocês. É muito legal a participação, a interação aqui nas perguntas, foi muito boa essa troca. Eu vou encerrar. Quem ficar ainda com dúvida, sugiro a mandar na caixinha de perguntas que eu vou responder. E amanhã eu vou fazer uma live nessa dinâmica aqui de perguntas e respostas, que foi muito gostosa, foi uma troca muito boa e eu sinto que eu consigo ajudar vocês de uma forma mais centralizada no esclarecimento daquilo que está te afligindo, daquilo que você está pensando aí, que talvez seja um bloqueio para você, tá bem? Então eu te espero amanhã e à noite hoje tem live aí com as bem nutridas que estão no método, que toparam contar aqui uma parte da história delas, que eu fico emocionada toda vez que eu escuto alguma história, eu fico tocada mesmo, porque esse poder que o alimento tem, muitas vezes quando a gente está passando por dor, por sofrimento, a gente não consegue visualizar, a gente não consegue nem sentir gratidão por aquilo que a gente coloca no prato. A gente nem consegue parar para agradecer a sorte, digamos, que a gente tem de ter o alimento no nosso prato, de poder escolher o que a gente pode comer. Que a gente vive uma fase que a gente tem esse poder. E o poder do alimento sobre nossas vidas impacta em tudo aquilo que a gente vive, nas nossas realizações como mulher, como profissional, na nossa vida sexual, na nossa beleza, na nossa autoestima. Tudo isso está vinculado com o poder daquilo que eu coloco no meu prato. Então, quando eu viro a chave para isso, quando eu tomo a atitude certa de entrar num caminho, numa direção, que eu vou resgatar isso, e depois eu escuto o relato aqui das bem nutridas, isso me toca, isso mexe bastante comigo, tá certo? Então, mais tarde a gente se vê aqui na live. Um grande beijo a vocês, ótimo dia, bom trabalho a todas. E bora lá, Jéssica, vi aqui o teu comentário, espero você na terapia nutricional. Um grande beijo.